Olá pessoal, espero que estejam todos bem. O tema da aula de hoje é origem da vida e eu vou explicar algumas teorias elaboradas pelos cientistas, tá? A primeira delas é a teoria da abiogênese ou geração espontânea. Ela foi formulada por Aristóteles. Ele acreditava que um princípio ativo ou vital teria a capacidade de transformar matéria bruta em um ser vivo. Segundo ele, todos os seres vivos originam-se espontaneamente da matéria bruta. A vida poderia aparecer da matéria não viva, desde que a matéria bruta entrasse em contato com um princípio ativo. Por exemplo, qual seria esse princípio ativo? O calor, a umidade, o lodo poderiam constituir-se em elementos fundamentais para a ativação da matéria bruta, imprimindo-lhe a dinâmica da vida. O Jean-Baptiste Wilhelm, ele foi um pesquisador que ele elaborou uma receitinha de como a vida surgiria. Misturar roupa suada, suja, com germe de trigo em um local protegido e esperar 21 dias para se obter ratos. O que se sabe hoje? Os ratos eles surgiram por atração a esse resto de alimento ali deixado, né, no local. Não é que a roupa suja, suada, se transformou em rato. O rato foi atraído por aquela mistura de alimento com a roupa, né? Logo depois surge uma teoria chamada de biogênese. Por meio de experimentos, a teoria da abiogênese foi contestada por vários cientistas. O objetivo agora é provar que um ser vivo ele só se origina de outro ser vivo por reprodução. Essa é a teoria da biogênese. Somente um ser vivo pode gerar outro ser vivo. O experimento foi realizado por Francesco Redi, que questionou aquela teoria absurda, né, da biogênese. Surgimento espontâneo de vermes na carne em decomposição. Então ele fez o experimento. Pegou carnes, colocou em vários potes, né? E ele observou o surgimento de vermes dentro dos potes. Né? Os vermes surgiam de ovos colocados por moscas atraídas por aquela carne podre. Né? Os vermes seriam larvas que surgem no ciclo de vida das moscas. Na próxima imagem vocês vão ver. Olha só. Alguns frascos ele deixou fechado com a carne. Os que ficaram abertos, as moscas entraram em contato, colocaram ovos nas carnes podres. Desses ovinhos nasceram larvas. Aí ele comprovou que a vida só surge a partir de uma outra vida pré-existente. Pasteur também fez um outro experimento importante. Por volta de 1860, Louis Pasteur ele conseguiu provar definitivamente que os seres vivos só se originam de outros pré-existentes. Ele aperfeiçoou experimentos realizados por um outro cientista, Spallanzani. O fim da biogênese. A hipótese da biogênese passou a partir de então a ser aceita universalmente por todos os cientistas. A biogênese permite a manutenção da vida na Terra. No entanto, não explica como a vida surgiu pela primeira vez no planeta. Existem diferentes hipóteses de como a vida surgiu no planeta. Vamos conferir? Panspermia cósmica. A vida teria sido trazida à Terra vinda do espaço, de outros planetas. Foram trazidas para cá por meio de esporos bacterianos aderidos a meteoros que teriam caído no planeta. Argumentos a favor dessa teoria. Nos meteoros que caem atualmente na superfície terrestre, têm sido encontradas algumas moléculas orgânicas, mais comum do que se imaginava. Argumentos contra. Nenhum organismo pode viver no espaço sujeito a baixíssimas temperaturas, aos raios cósmicos e às radiações ultravioleta. Meteoritos tornam-se incandescentes devido ao atrito com o ar e pulverizam-se. Então tem argumentos a favor e argumentos contra, né? Hipótese autotrófica. A vida começou a partir de seres quimiosintetizantes, semelhantes às arqueobactérias atuais, parentes das algas marinhas. Hipótese heterotrófica, formulada de forma independente pelos bioquímicos e biólogos Oparin e Haldane. O primeiro ser vivo obtinha alimento do meio, heterótrofo, e tenha se originado por evolução química a partir de reações na Terra primitiva. Essa Terra primitiva, ela era como? Ela era composta por
Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, elementos que fazem parte da composição dos seres vivos, também existem fora deles na natureza inanimada. Seres vivos, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos. Diferença entre a matéria viva e a matéria bruta está no grau de organização desses 4 elementos combinados. Formação de substâncias orgânicas complexas nos seres vivos. Na natureza, eles constituem substâncias inorgânicas predominantemente. O ambiente, com água, gás, dióxido de carbono e nitrogênio. As ideias precursoras do Oparin. Atmosfera primitiva, com metano, que é o CH4, dióxido de carbono, CO2, nitrogênio, N2, amônia, NH3, vapor d'água, H2O e hidrogênio, H2. Ativo ciclo de chuvas ocorriam no planeta, condensação do vapor da água à medida que a temperatura da crosta diminuía, chuvas sobre as rochas quentes, evaporação, condensação, radiações ultravioletas combinadas com descargas elétricas nas muitas tempestades que ocorriam no planeta, somadas com as moléculas da atmosfera primitiva, ocorreu rompimento, surgimento de ligações químicas, formando novos compostos na atmosfera, aminoácidos, açúcares simples. As ideias precursoras de Oparin continuam. Lançados nos mares primitivos, esses compostos orgânicos simples reagiriam entre si para produzir compostos mais complexos, que a gente chama de teoria da sopa orgânica caldo primordial, o aparecimento das primeiras células. Esses compostos complexos, como proteínas, poderiam formar aglomerados envolvidos por películas de água, que foram denominados de coacervados. Ponto de partida para a formação de protocélulas, que usariam os compostos da sopa orgânica como fonte de energia e materiais para possibilitar o desenvolvimento dos processos metabólicos que permitem a vida. Aí você tem a imagem ao lado de como era essa Terra primitiva. A atmosfera primitiva, a composição mais provável, a maioria dos pesquisadores acredita que a Terra era composta predominantemente pelos gases CO2, né, o dióxido de carbono, o nitrogênio e vapor d'água, pequenas quantidades de metano. Simulações com essa composição atmosférica, usando equipamentos semelhantes ao de Miller, conseguiram obter aminoácidos e outras substâncias. Eles conseguiram recriar essa atmosfera primitiva em laboratório, criando algumas moléculas que supostamente seriam se formado na Terra primitiva e seriam um precursor da vida no planeta. São teorias científicas, tá, pessoal? Então, anotem no caderno tudo isso que eu falei, pesquisem vídeos, tá? A aula era sobre a origem da vida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!